messianismo, do tema messiânico. Tá? E vamos passar, dentro do texto dissertativo, por todas essas vertentes do messianismo, trazendo lá do tradicional, trazendo, como eu disse, lá dos primórdios, até entender onde, em que vertente dessa condição messiânica, desse estudo messiânico, entender onde é que a gente vai conseguir enquadrar o jesuíno, que tu disseste bem, tem essa ideia pós-moderna, uma ideia bem trazida para cá. Essas pessoas, esses ícones que eu tenho estudado, Conselheiro, Padre Cícero, de 1840 para cá. Então tem muita coisa para trás, né? Muita ideia sobre o messianismo para trás, e está sendo citado dessa forma. Para cá eu quis englobar um pouco mais, ou envolver um pouco mais o atual, trazer de Conselheiro, de Padre Cícero, até chegar no 2012, que foi o profeta citado, que é o Luiz Pereira. Mas há preocupação, sim, forte, de mostrar o messianismo lá nos primórdios, como era visto, como é visto ainda. Casos poderiam ter sido citados, né? Mas eu tenho outros casos que eu achei melhor deixar de lado e me envolver com esses três para chegar no jesuíno, mas são casos absurdos que falam sobre o tema. Absurdos, eu digo assim, quantidade. Não, eu não julgo, não estou fazendo julgamento se é certo ou errado, eu estou apresentando o texto apenas. Tem uma pergunta aqui. Tomando como base a frase "o sertanejo é antes de tudo um forte" de Euclides da Cunha, de que forma essa visão do homem nordestino, como alguém que supera a seca e as intempéries do sertão, pode ser alterada pela elite sulista? Pergunta de Albani, o Albani. Na verdade, Durval Muniz, ele escreve muito bem sobre essa questão da visão do homem sulista com relação ao nordestino. E ele coloca muito essa questão do discurso. Então, como forma, o discurso, na verdade, ele pode estereotipar ou ele pode construir ou desconstruir. E, tomando aqui as ideias de Travaglia, já trazendo aqui para o sociolinguismo, se a língua é um fenômeno, o evento linguístico, o ato comunicativo é um fenômeno social, então essa mesma língua que constrói estereótipo, ela pode desconstruir. Então, é essa ideia que é colocada no livro de Durval Muniz, onde ele fala da questão da invenção do Nordeste. Ele diz que, na verdade, há uma invenção, e essa invenção nada mais é do que essa interação entre as pessoas. Essa interação acontece através de discursos, e que seria uma das formas que, pelo menos, a gente entende que seja possível de desconstruir estereótipos ou desconstruir conceitos, enfim. Eu lembrei agora, a propósito dessa ideia, da questão do hibridismo com relação ao ponto de vista biológico e ao ponto de vista das ciências humanas. Ora, do ponto de vista biológico, nas ideias da biologia, defendida por, enfim, por alguns pensadores da área, o que acontece? Um sujeito, ou um animal, vamos pegar um animal para não trazer o fato para as pessoas. Quando ele é híbrido e é mistura de raças, esse segundo animal que é misto, que é proveniente desse cruzamento híbrido, ele é tido como um animal inferior, tá? Isso sob a ótica, sob o pensamento da biologia. Ele é tido como um degenerado, aquele que não tem o poder de reproduzir, enfim.
E o híbrido, sob o ponto de vista humano, ele pode ter sido essa ideia de hibridismo, de sujeito nordestino, de mestiçagem, de mistura de índio, africano, portugueses, o sujeito mirrado, aí tomando aqui o biotipo de João Grilo, sujeito baixinho, mirrado, enfim, amarelo, como é dito pelo próprio Severino de Aracaju, que é o personagem que representa o Lampião, a figura da lendária Lampião, Nordeste. Ele se refere a João Grilo como o amarelo nordestino, né, por ser mestiço, que seria aquele sujeito inferior. Então, aí é onde está o discurso da estereotipia. Então, da mesma forma como foi construído através do discurso, através do discurso, acreditando Ariano Suassuna, dando visibilidade à literatura, tentando desconstruir isso através do discurso, que esses conceitos poderiam ser reconduzidos a uma ideia positiva e não tão negativa como é vista o sujeito nordestino. Pelo fato de ser nordestino, não sei se é porque eu gostava de usar uma sandália de couro e entrando num shopping, no estacionamento o cara já gritou de dentro do carro: "Ei, Piauí!" Eu não sei como Piauí, assim, dessa forma, porque normalmente o nordestino é tratado "Ei, Ceará" ou "Ei, Baiano". E poxa, tem um cara de Piauí Paraíba de um também. Jeito. Paraíba também. Paraíba, nordestino, Paraíba acaba mais social. E aí o cara chamou dessa forma, Piauí. Eu digo, o cara só pode estar escrito na testa. Então, essa ideia. E quando eu cheguei lá em Brasília, aqui eu fui compreender um outro termo chamado candango, que é o cara de fora, é o cara que também nasceu lá, filho de nordestino, e que construiu Brasília, construiu São Paulo, construiu o Rio de Janeiro. Então, essa ideia do nordestino ser, antes de tudo, um forte, ela é muito parecida com aquela frase do Chico que eu falei, que ele já se considera o fato de estar vivo já é um grande prêmio, porque ele tem a força para teimar e permanecer vivo. Por isso é que ele é um forte. No momento em que ele insiste em combater a seca, em combater as mazelas do sertão. Então, por isso que o Euclides vai citar lá que o nordestino é, antes de tudo, um forte. Quais os valores literários e conceitual que ele deixou para o futuro? Caramba, valores literários. Eu acho assim que, fazendo juízo de valor, a escrita do Chico, as pessoas que prefaciaram os livros de conto do Chico Anísio são pessoas reconhecidas no cenário literário. Raquel de Queiroz, dentre outros, que minha memória é cachorra, desculpa, ofendi esse cachorro. E aí são pessoas que leram e que estavam lá dizendo: olha, o Chico realmente escreve. Olha, o Chico Anísio, a literatura dele tem valor, porque ele não precisava provar nada enquanto artista. Humorista excelente, considerado por todos os humoristas, mas que valor literário ele pode oferecer? O que eu posso falar para vocês é o que eu disse na minha última frase da minha fala. Procurem conhecer um conterrâneo de vocês nesse outro lado, nesse lado de escritor. Porque se eu for falar de valor literário do Chico, vai cair no juízo de valor que eu o considero um dos grandes escritores do Brasil. Porque a gente tem mania, lá no Piauí a gente tem um grupo, eu criei um grupo com um amigo chamado Prelúdio, para valorizar a escrita feita pelo piauiense. Mas a gente tem uma ideia de nunca falar que a nossa literatura é literatura piauiense. O livro Ipumirim Soberbo, daquele sujeito que está ali, ó, que é daqui, Valdemar III. Ele não é literatura cearense, não. Ele é literatura brasileira.
Assim como esse livro aqui, não é literatura piauiense, não. É literatura brasileira. A gente tem que... não é valorizar o Estado? É sim, é colocar o Estado, é colocar o artista daquela cidade em igualdade com qualquer outro do Brasil. Quem é que ousa dizer que José de Alencar fez literatura cearense? Foi literatura brasileira. Então eu acho que a gente tem que perder um pouco isso e buscar valores aqui, conhecer o Chico, mas igualá-lo qualquer artista, qualquer escritor do Brasil. Negativa com relação ao Nordeste, ele pergunta aqui como desconstruir a visão negativa do Nordeste e do sertanejo e como agregar valores positivos à seca. Essa primeira questão como é o nome do Janiel, se ele já se considerar satisfeito com a resposta né? Com relação à segunda, como agregar valores positivos à questão da seca, eu acho que primeiro tem que mudar políticas públicas, deixar de fazer... Seca cultural. Ele colocou seca cultural, ok. A seca cultural. Com relação à seca cultural, me ocorre aqui um momento em que, num evento como esse, em Teresina, o palestrante era Assis Brasil, que é um escritor piauiense de bastante reconhecimento a nível nacional, mas ele é reconhecido a nível nacional, mas ele deu o seu posicionamento assim. Para ele agregar valor à obra literária dele, ele morava em Parnaíba, viveu a vida inteira em Parnaíba, escreveu a vida inteira em Parnaíba e lançou os seus livros a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, para ser reconhecido no resto do Brasil. Essa questão é mesmo cultural. E ele colocou na oportunidade algo bastante preocupante. Ele dizia naquela ocasião o seguinte: como os governantes deixam a cultura por último. Como é difícil vender livro para governador de estado, para prefeito. Principalmente quando os seus livros retratam a realidade, a sua realidade, a realidade da sua cidade. Eu acho que para responder essa questão, de superar essa seca cultural, nada melhor do que os escritores que sofrem na pele esse desapego da cultura por parte da organização política, por parte de quem está lá na ponta e pode, né, incentivar. Mas, naquela ocasião, ele dizia o seguinte: a história foi bem pior, agora está bem melhor, agora a gente já tem como elaborar projetos, a gente já tem como sair dessa seca cultural, fazendo isso chegar primeiro nas escolas. A propósito disso, nosso colega escritor Joca Neto, ele desenvolve trabalho nas escolas, divulgando seu material, e não só divulgando o material, mas divulgando a cultura, né? E isso já é bem aceito, não é isso? Então já tem alguma resposta. É um processo lento de sair dessa seca cultural, é um processo lento, mas é um processo, acredito eu, na minha opinião, professora Raimundinha, que há 25 anos de professora de literatura, e que é realmente um caminho bem difícil de fazer. Até hoje, no meu trabalho na Universidade Estadual do Piauí, como professora de literatura, o objetivo mais difícil de alcançar foi aquele: despertar o gosto e o prazer da leitura. Mas isso é possível, não é um trabalho, sair dessa seca cultural, fazer o outro ler, fazer o outro dar valor a essa cultura, é uma questão de tempo, acredito eu, porque já avançamos muito. Só para finalizar,
Um colega lá no Piauí, ele também escreve, e ele me mandou via Facebook uma... Rapaz, dá uma olhada nessa matéria aí, saiu nos melhores jornais do Brasil. Aí tinha um sujeito lá, um retardado mental. Pode ser até que esteja aqui. Não. Tá não. Desculpa, não é retardado mental não, é mongoloide. Desculpa, piorou. Então, lá dizia assim, porque lá no Piauí chama mongoloide é outra coisa, viu? Não vão interpretar errado não. Ele dizia, escrever no Brasil é patético. A matéria dizia isso. E ele perguntou o que eu achava. Aí eu disse, cara, não acho nada não. Seu pai não escreve? Eu disse, daí? Eu não acho patético não, mas eu não vou dar corda para esse cara não. Eu vou escrevendo, não me preocupo se alguém vai criticar. E a crítica é construtiva. Mesmo ela sendo ruim, ela me faz crescer, ela serve para você se aperfeiçoar cada vez mais. Uma crítica grande que eu recebi nesse livro, que já foi o Adormecida, ele não se ambienta no Brasil, não se ambienta no meu estado, no Piauí, não se ambienta no Brasil. Aí um professor de literatura piauiense, como é falado lá, ele disse, rapaz, tu é piauiense, cara. Tu nasceu aqui, por que tu não botou essa menina saindo lá de Campo Maior para ir para Teresina? Porque tem um momento que ela faz uma viagem. Eu disse, eu não estava vendo ela desse jeito não. E a literatura vai te pedindo o que tu vai escrever. Tá, tem milhares, dezenas de autores em Teresina, no Piauí, que escrevem sobre a carne de sol, que escrevem sobre isso, aquilo, outro, mas tu não é obrigado a seguir uma linha. Eu não segui porque a literatura daquele livro não pedia aquilo. Hoje eu escrevi, o meu terceiro livro é bem regionalista, é bem entranhado, foi meio que inspirado no Jesuíno, na andança do Jesuíno, chama Colina, a história dela. Espero poder lançá-lo aqui ano que vem, no 7º simpósio do Ipu, viu? Certo? Vai que cola. Então, e aí a literatura vai te cobrando o que tu deve escrever. Tá? Eu não me planejo, e já ouvi de muita gente essa ideia de não se planejar sobre o que escrever. E a gente vai deixando sair dessa forma. Era agradecer. Agora, agradecer também, como eu disse no início, aos meus companheiros, meus conterrâneos, né, que vieram prestigiar aqui esse evento, prestigiar o poeta Lucas Evangelista, o maior cordelista do Ceará, do Brasil, Lucas Evangelista. E, se Deus quiser, nós vamos fazer isso, fazer esse evento lá em Crateús. E também só lembrar, como foi muito falado no Ariano Suassuna aqui, tenho certeza que lá em cima hoje está em festa, né? Porque a reunião lá está sendo bem participativa, né? Porque foi Rubem Alves, foi João Baldo Ribeiro e em seguida Ariano Suassuna. Quando eu estava vindo de Crateús para cá, um colega meu disse, rapaz, vai faltar o impulso, vou hoje, vai estar morrendo poeta, eu digo, mas só os famosos. Ainda não estou nessa faixa não, certo? Então, sim, professor. Como você está aí ao lado de poetas do Piauí, eu gostaria que você lembrasse um crateuense, piauiense, que é poeta, que foi fundador da literatura do Piauí e é nosso co-irmão. José Coriolano de Souza Lima, o maior poeta do nosso conhecimento, filho da nossa região, que quando Crateús pertencia ao Piauí, né, ele, claro, nasceu em Crateús, foi ao Piauí, formou-se em Recife, advogado, promotor, e voltou a exercer as suas funções aqui em Crateús. Viveu 40 anos, mas tem uma contribuição fantástica. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, Impressões e Gemidos, a obra literária de José Coriolano de Souza Lima, que dizia: lindo sertão, meus amores, Crateús onde eu nasci, que saudades, que rigores, sofre o meu peito por ti. São amargos de sabores